Olá meninas, última aula do mês de outubro e quem traz um tema super importante para vocês é a advogada Giane Calamari e ela vai falar sobre intolerância religiosa. Aproveitem a aula, deixe suas curtidas, seus comentários e vocês não podem perder. Olá meninas, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Giane Ribeiro Calamari, sou advogada, estou no meu escritório aqui em Suzano, no centro de Suzano, e é um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a Larissa Chiuchi, presidente do Fundo Social de Solidariedade do SASP em Suzano, agradecer também a doutora Sandra Nogueira, coordenadora desse curso PLP. Sou PLP, fiz o curso PLP, tenho orgulho de ser PLP como vocês. Eu agradeço também a oportunidade de estar falando de um tema que eu gosto muito, sou apaixonada por esse tema, que é intolerância religiosa, liberdade religiosa. Sou advogada, tive a honra de fazer parte da comissão da Mulher Advogada daqui de Suzano e estou vice-presidente da comissão OAB Vai à Escola daqui de Suzano também. E agradeço essa oportunidade de falar sobre esse tema. Não é uma aula, né? Já tive outra oportunidade também de falar com vocês, de dar uma aula para o curso PLP, mas hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa. Para falar sobre liberdade religiosa, intolerância religiosa, é importante nós destacarmos o seguinte: primeiro, que não se trata de religião, mas se trata do quê? Do direito que nós temos de professar ou não professar uma religião, ou ainda do direito de trocar de religião. Então, a pessoa ela pode livremente professar uma religião, não professar nenhuma religião, não quero professar religião, ou ainda trocar de religião. Trata-se de uma das mais antigas, mais importantes garantias fundamentais da humanidade. Olha, meninas, que interessante, importantíssimo isso. E eu reproduzo aqui a fala do nosso ministro Alexandre de Moraes, o qual reproduz a fala de grandes filósofos, grandes pensadores, juristas, que também têm o mesmo pensamento, pois é uma garantia fundamental das mais antigas da história da humanidade. Está fundamentada para nós aqui brasileiros na Constituição, no artigo 5º. Lembram lá do direito constitucional que vocês fatalmente tiveram essa aula? Então, lá no artigo 5º do inciso 6º, peço licença para ler com vocês, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às liturgias. É interessante que a liberdade religiosa ela é como a respiração. Eu não estava lembrando da respiração agora, e nem você fatalmente, mas ela é como a respiração, ela fica lá quietinha, ninguém nem lembra dela, a respiração. Mas quando acontece alguma ameaça, aí você lembra da sua respiração. Então, a liberdade religiosa ela é assim, é um conceito, é uma norma, é um direito que fica lá quietinho, ninguém lembra dele. Mas quando é cerceado esse direito, nós precisamos ir atrás. Por isso que nós precisamos conhecer esse direito. E sabe, a liberdade religiosa, ela é tão importante, ela é tão interessante, que ela está presente na Constituição da maioria dos países. Olha que interessante, na maioria dos países, a liberdade religiosa está presente. Ela está presente em mais de 10 tratados internacionais. Ela é reconhecida internacionalmente. São tratados, vocês já devem ter aprendido lá na matéria de direito constitucional, são acordos, são contratos firmados entre nações, entre países. E dentro desses acordos de leis que devem ser respeitadas, está o direito à liberdade religiosa.
Que fantástico, eu amo isso. Está também presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Amo! Coisa linda isso! Olha como ela é importante. Ela está ali dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não é um privilégio do povo brasileiro, não. É de inúmeras nações, ok? E eu tomo licença aqui para ler com vocês o que é, então, a liberdade religiosa. Vamos, eu separei aqui para vocês o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá. Separei aqui para vocês, espera aí. Olha só, lá nós lemos assim, artigo 18. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica na liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a religião ou crença individual ou coletivamente, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, para facilitar, nós extraímos que a liberdade religiosa, ela está fundamentada num tripé. Sabe um tripé que segura ali um quadro, uma fotografia? O tripé, o primeiro pressuposto é o direito de escolher livremente. Todos eles são livremente. Escolher livremente ou não escolher religião nenhuma. Segundo pressuposto, segundo pilar, o direito de divulgar, de professar livremente. Eu posso professar livremente a minha religião, divulgar livremente, é o proselitismo, falar da minha religião, ok? E eu posso também me organizar livremente, me organizar como instituição e tudo mais, ok? Se um desses pilares estiver ameaçado, nós não estamos falando de liberdade religiosa. Não existe a liberdade religiosa. Por quê? Porque um desses pilares pode estar, por exemplo, se eu posso escolher livremente a minha religião, mas eu não posso professar, eu não posso divulgar, eu não posso falar dela, então eu estou diante de um caso de privação a esse direito. E como dizia já Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele diz: a liberdade, o preço dela é a eterna vigilância. Então eu tenho que estar atento. Agora vocês estão tendo a oportunidade de conhecer esse direito maravilhoso, interessantíssimo. Aqui no Brasil, nós tivemos 7 constituições. E é impressionante, desde a primeira Constituição já estava reservado, assegurado aos brasileiros e brasileiras e aos estrangeiros que estivessem dentro do nosso território o direito à liberdade religiosa. Desde a primeira Constituição, a Constituição do Império, conhecida, a Constituição Imperial, 1824. Lógico que nessa Constituição não era como é hoje, não era ampla como é hoje o direito à liberdade religiosa, certo? Por quê? Porque existia naquela época a liberdade de crença, mas não existia liberdade de culto. Então, a pessoa poderia professar uma religião diferente da religião oficial do Estado, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, era a religião oficial do Estado. Ela poderia crer diferente dessa religião oficial, mas não tinha liberdade de culto. Então, os cultos eram domésticos, que nós falamos, eram nos lares, nas casas, porque só existia templo da Igreja Católica. É por isso que quando você vai aos rincões do Brasil, quando você vai numa cidadezinha minúscula que seja, o que tem ali naquela cidade? Uma das coisas mais antigas e mais importantes no centro da cidade, bem no centro, no miolo, um templo da Igreja Católica, centenária, porque era a religião oficial do Estado desde 1824, Estado brasileiro. Mas ali eu já poderia, naquela época, crer diferente dos dogmas dessa religião, ok? E aí, com o passar do tempo,
com o amadurecimento da sociedade, com a luta e tudo mais, as demais constituições, as 7 constituições, até a última de 1988, foi assegurado, sempre assegurado ao brasileiro, o direito à liberdade. Então, queridas PLPs, direito à liberdade religiosa não se limita a tolerar as diferentes religiões, mas principalmente respeitá-las, as diferentes. Sabe? O direito de cada um de escolher a sua religião, a sua crença, ainda que elas adotem uma crença diferente da minha, tá? Então, nós temos que viver respeitosamente em comunidade, em sociedade. É fundamental essa percepção de que eu tenho que respeitar o outro, mesmo não concordando com as crenças dele, com a visão de mundo que ele tem, com a ideologia que ele tem, ainda que eu não concorde. Mas eu preciso o quê? Aceitar, respeitar, ainda que eu discorde, não aceite, mas eu tenho que respeitar as pessoas e as suas escolhas. Porque eu não quero que elas me respeitem, eu quero que me respeitem na minha ideologia, seja ela política ou qualquer tipo de ideologia, na minha crença. Então, o mesmo respeito que eu quero para mim, eu devo nutrir e praticar para com o outro. Ok? Deixa eu ver aqui. A liberdade religiosa, ela também é libertar-se de impor a sua crença ao outro. Ok? Através da correção, da manipulação. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu posso, sim, praticar o proselitismo, que é o quê? Quer falar da minha religião, quer doutrinar uma pessoa que aceite a minha religião, entende? Então, eu posso falar, eu posso divulgar, eu posso propagar, por isso que existem as rádios também, com programas religiosos, mas eu não posso coagir, eu não posso manipular as pessoas que vivem ao meu redor para que elas aceitem e para que elas creiam como eu creio, como eu escolhi para mim, ok? Também o conceito de liberdade religiosa é a garantia do quê? A garantia de eu poder, além de professar a minha religião e de crer como eu escolhi, não ser ferido, não ser maltratado, não ser maltratada por causa da minha religião, tá? Porque a religião, queridos, ela está presente nas relações do cotidiano. Todos os dias você convive com alguém que tem algum tipo de ideologia, algum tipo de religião. Ela está presente. Então, eu tenho que saber lidar com o diferente. Aceitar como ele vive, ainda que eu não aceite o que ele escolheu para ele, mas eu tenho que respeitá-lo nas diferenças deles, entendeu? De acordo com o princípio da liberdade religiosa, nenhum ser humano, como eu falei, deveria ser coagido, manipulado, forçado a crer diferente, de forma contrária aos ditames da sua consciência. Eu não posso forçar o outro a querer viver de forma contrária ao que a sua consciência diz, o que a consciência escolheu, porque estará aviltando a dignidade da pessoa humana, a honra da pessoa. Lembra lá do conceito de dignidade da pessoa humana? Aqui ele está presente. E a dignidade da pessoa humana é um conceito assim filosófico, abstrato, mas diz respeito que à honra da pessoa, ao valor próprio da pessoa, ok? Então, quando uma pessoa escolhe uma determinada crença, eu não posso impedir
ou desrespeitá-lo, porque eu estarei atingindo a sua honra, a sua dignidade, porque isso é muito importante para ele. Devemos ter alteridade, empatia com as escolhas da outra pessoa. Lá no artigo 5º, nós lemos, no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, tá vendo aí? Salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Aqui nós observamos o seguinte, que a escusa, o princípio da escusa de consciência, ou seja, a pessoa, ela pode excusar-se, ela pode deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta, tá certo? De forma para que ela não tenha a sua consciência violada. Então, ela vai deixar de cumprir uma obrigação a todos impostos. Por exemplo, no serviço militar, que os homens têm ali que prestar juramento à bandeira, cantar o hino nacional. Então, existem religiões em que a pessoa não presta homenagem à figura da bandeira. Então, o que deve haver nesses casos, nessas situações? Um acordo entre o religioso e a autoridade ali. A autoridade ali vai o quê? Vai providenciar uma outra forma de prestação alternativa àquele religioso. O religioso ele não pode chegar e dizer, não, eu não vou praticar isso daí, não, também não vou praticar nada, porque a minha religião não permite. Não. Aí ele incorrerá em sanções, porque o artigo deixa claro. É interessante que isso está desde quando, sabe? 1946. Por que isso? Porque as pessoas não são iguais. Você não é igual a mim. Você não é igual nem a sua irmã. Seu irmão que foram criados com a mesma mãe, o mesmo pai, tem o mesmo gosto. Não é verdade? Você não é diferente. Então, as religiões são diferentes. Então, é preciso que se acomode ali a essa diversidade precisa de religiões, a lei precisa se acomodar a essa diversidade de religião na prática, no cotidiano da sociedade, para que todos sejam o quê? Amparados pelo dispositivo de lei. Tratar os iguais de forma igual e o desigual de forma desigual na medida das suas desigualdades, para que haja uma equidade, para que haja uma equiparação de direitos, porque nós não podemos nivelar a sociedade. Eu não posso me nivelar a minha religião por todas as outras, porque as religiões são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, por isso que o legislador se debruçou nesse tema, e eu volto a chamar a atenção. Não é um tema em que foi o legislador tão somente brasileiro que se debruçou nesse tema importantíssimo. É em vários países, em democracias muito mais antigas à do Brasil. Por quê? Porque é importante que a pessoa esteja com a sua consciência e consigo mesmo em paz, para que ela esteja completa, se sinta completa para enfrentar as vicissitudes, para ser um ser humano completo. E a religião faz parte desse conjunto que o ser humano é, ok? Por que também? Porque existe uma profusão, uma complexidade, uma diversidade de religiões, sabe? Existem diferentes ritos, existem diferentes práticas religiosas, vestes religiosas diferentes, costumes diferentes, dias de guardas diferentes.
rituais dos mais diversos para assistir os seus doentes, para enterrar os seus mortos. E todos esses tipos diferentes de dogmas religiosos precisam ser respeitados no cotidiano de uma sociedade. Como, por exemplo, já chegou a mim alguns casos de que o padre não pôde assistir a um doente terminal, fazer ali a extrema-unção. E para o católico, a extrema-unção é algo importantíssimo para ele. Entende? Então, é lógico, nos locais de interno, esqueci agora o termo, de internação pública, né? Como hospitais, como quartéis, prisões, é concedido legalmente, é direito do religioso receber o que ali? Receber ali o seu pastor, o padre, mas é lógico que, chamando a atenção aqui, os direitos, eles não são absolutos. Lembra lá no direito constitucional? Sempre a gente volta ao direito constitucional, porque os direitos não são absolutos. Então, desde que não viole, desde que haja uma harmonia, que não vá haver uma agressão à saúde pública, à segurança pública e à ordem pública, então, eu reputo, eu entendo que o religioso, o oficial religioso, o ministro religioso, como nesse caso o padre, ele poderia sim assistir a essa enferma e fazer ali a extrema unção dela, a menos que na hora ela estivesse sendo assistida pelo médico no momento que não poderia ter aquele momento. E aí tudo, então, que como os direitos não são absolutos, tem que ser conversado, tem que ser respeitado, para que aquela pessoa, aquele religioso, também seja atendido na sua necessidade religiosa. Ok? Eu trouxe aqui alguns dispositivos legais sobre esse tema. O primeiro aqui, nós vamos observar, a lei criada em 1997, a Lei 9.459, onde prevê punição de 3 anos e multa, inclusive, né? 3 anos de reclusão e multa para crimes motivados por discriminação, por raça, cor, etnia, religião. Certo? Nós temos aqui, desde 12 de março de 2021, a primeira lei, que é a Lei 27, destaca, aliás, a Lei 17.346 de 2021, que é uma lei estadual do Estado de São Paulo, que regulamenta no Estado de São Paulo o direito à liberdade religiosa. Essa lei, ela é uma das mais completas que tem, regulamentadoras desse direito, e tem sido usada como parâmetro em outros estados, tão completa que ela é. Inclusive, ela traz sanções nas relações entre funcionalismo público e o religioso, tá? Diz respeito a essas peculiaridades da liberdade religiosa. Aqui também, na lei 11.635, de 27 de dezembro de 2007, instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no dia 21 de janeiro. Então, 21 de janeiro, no Brasil, foi instituído pelo presidente Lula o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Ok? Eu já falei aqui, né, que os direitos não são absolutos, então nós temos que acomodar. Um exemplo disso foi na época
em 2020. Os direitos não são absolutos. Então, a ordem pública, a saúde pública e a segurança pública. E o religioso queria que acesso ao culto religioso. Lembrem-se disso? Mas, como os direitos não são absolutos, o que é mais importante naquele momento era tão importante? A saúde pública. Então, tem que haver um bom senso, um consenso ali. E foi difícil a época ali para equilibrar todos esses requisitos aí importantes. Aí a gente entra na intolerância religiosa, porque até aqui nós falamos do preceito da liberdade religiosa. Mas e a intolerância religiosa? Como que são as suas implicações? O que é intolerância religiosa? A intolerância, ela é uma repugnância, ela é um asco, ela é um nojo. Eu não consigo dizer que não quero isso aqui perto de mim, não. Sabe? E ela resulta em atitudes odiosas para com o outro, atitudes agressivas para com o outro. Para aquele que detém pensamento diferente do meu, para aquele que tem crença, opiniões, visões de mundo diferente da minha, então muitas vezes é o quê? E às vezes a intolerância é tão forte que chega ao ódio, se ela não for dominada, se ela não for repensada, tá? A intolerância religiosa envolve preconceito que gera discriminação, profanação a líderes religiosos, a cristãos, ofensas a essas pessoas, agressões contra essas pessoas, agressões verbais, chegando até mesmo em agressões físicas, tá? Por conta tão somente da crença. E aí eu pergunto, a intolerância religiosa, ela tem aumentado no Brasil? O que vocês acham? Então, por isso que eu quero aqui. Inclusive, segundo a ONU, mais de 75% dos conflitos bélicos que ocorrem no mundo, no planeta, tem origem aonde? Tem qual é o fundo? Motivação religiosa. Motivação cultural, religiosa ou étnica. Tá? Então, o fundamento é qual? Preconceito. Preconceito à etnia, preconceito à cultura e à religião. Vamos ver algumas imagens aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui para nós vermos aqui. Essa primeira imagem. Deixa eu ver aqui qual que é. Eu passei. Essa imagem aqui, essa primeira imagem. Olha só. Qual que é a regra de ouro? Inclusive é bíblico. Que tudo aquilo que eu quero para mim, eu devo fazer para o outro. E o que nós vimos aqui? Será que existe ou não intolerância religiosa no Brasil? Olha ali, objetos sagrados sendo destruídos, imagens que para o outro é sagrado, pode não ser para mim, mas é para ele e é sagrado. Vândalos invadem igreja em Osasco, quebram as imagens sagradas, santas para aquelas pessoas. Terreiros sendo invadidos e sendo ali os objetos sagrados deles sendo lançados em terra, quebrados, pisoteados. Mesquitas sendo invadidas. Então, isso tudo traz o quê? Traz tristeza, traz doença, depressão para a pessoa. E isso não é a atitude correta. Bom, vamos ver aqui, olha só, esse informe aqui é da revista Vaticano News, desse site. 1 em cada 3 países do mundo sofre violações à liberdade religiosa. Em seu 15º relatório sobre liberdade religiosa no mundo,
A ACN alerta sobre severas ameaças ao direito. É um direito o quê? Fundamental de liberdade religiosa em todo o mundo. E aqui é isso de 2021. Alerta que de cada 3 países, um sofre a intolerância religiosa. Entende? Vamos ver a outra imagem aqui. Essa outra imagem aqui que eu trouxe para vocês, do G1. Liberdade religiosa ainda não é realidade. Os duros relatos de ataques por intolerância no Brasil. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou quantos por cento? 106% em um ano, em 2022, ano passado. Por que aumentou o ano passado, hein? Por conta da política. Então, assim, sabe, queridas PLPs, toda vez que igreja e Estado se juntaram no passado, não foi bom para o povo. E não é bom. Tem que haver, eu entendo que tem que haver uma separação completa entre religião, o Estado, ele não se intromete nas coisas da igreja e a igreja não se intromete nas coisas do Estado. Cada um anda paralelamente, ainda que o Estado, ainda que ele o quê? Tem, através da Constituição, de cuidar do direito de professar ou não professar uma religião. Mas tem que haver a separação entre eles. E muitos cristãos, usando o nome de Deus, praticaram intolerância religiosa durante o ano de 2022, por ideologia política. E outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que dentre todas as religiões, olha só, gente, 106% é muita coisa. E dentre todas as religiões, a que mais sofre intolerância religiosa, na frente, disparadamente, são religiões de matrizes africanas. Entende? Então, veja só. Por que será? As religiões, elas podem ser diferentes. As religiões podem ser diferentes. Mas o respeito tem que ser igual. Porque o outro usa uma roupa diferente, porque existem religiões de matriz africana que durante um período de tempo, o religioso ele tem que usar vestes diferentes, algumas vestes talares, vestes sagradas, e muitos deles você nem vê por aí. Por que não vê? Porque eles têm receio de ser humilhado, receio de ser maltratado, e às vezes a intolerância religiosa, ela não é só verbal, mas ela é com o olhar, ela é com a exclusão daquela pessoa, o isolamento daquela pessoa, entende? E eu não sou melhor do que aquela pessoa por eu crer, por eu ter uma crença diferente da dela. Então, nós temos que pensar isso, sabe, amadas, queridas? Depois vocês leiam essa matéria, é muito interessante. Outra que eu quero colocar aqui para vocês, muito interessante aqui, olha só. Ministro é vaiado ao citar Lula durante a Marcha para Jesus, o Globo. Isso foi esse ano. Olha que interessante. Em que o ministro é vaiado ao citar Lula durante a Marcha para Jesus. E aí vocês vejam a intolerância religiosa, como que ela, muitas vezes, ela se manifesta. A marcha era para quem? As pessoas que estavam ali, mas a marcha era para quem? Para Jesus. O homenageado da marcha era quem? Jesus. Mas quando esse ministro começou a falar, e agora não está abrindo aqui para mim o discurso dele, vocês leiam na matéria, ele nem citou o nome do presidente. E esse ministro não era nem o ministro de alto escalão, era, né, do escalão abaixo, mas era o quê? Era uma autoridade.
estava representando a instituição da presidência da República. E ele, ao citar a presidência da República, ele foi vaiado. Assim, se as pessoas ali tivessem tomate, iam jogar tomate nele. O respeito ali não esteve presente ali daqueles que se diziam cristãos, eram cristãos, mas eles ofenderam aquele ministro, vaiaram aquele ministro, ridicularizaram aquele ministro, menosprezaram aquele ministro, entendeu? Porque ele entendia, porque ele era diferente na visão deles mesmos. E, pasmem, depois eu fui pesquisar, esse ministro, ele era irmão dele, co-irmão dele, porque ele é um diácono da Igreja Batista. Então, eram todos crentes que estavam vaiando, que estavam insultando o outro crente porque acreditava diferente dele por conta de uma ideologia política. Então, a liberdade religiosa, queridos, é por isso que é importantíssimo, e eu parabenizo aqui eu parabenizo muito aqui a iniciativa da Prefeitura de Suzano, da Larissa Chiuchi, da professora, da doutora Sandra, coordenadora desse curso, trazer esse tema fundamental, de garantia fundamental aqui, para que você, PLT, quando você chegar ao seu local, à sua comunidade, ao seu bairro, e até mesmo à sua família, você tenha uma visão agora de respeito para com aquele que professa uma fé diferente da tua, porque o respeito para o outro traz para ele paz. E para mim também, para que nós possamos conviver harmoniosamente entre os diferentes. A verdadeira liberdade religiosa, ela se completa quando toda forma de violência é extirpada, é denunciada, é combatida. A consciência humana, ela desempenha um papel fundamental na vida de uma pessoa. E é um papel essencial, porque é um espaço entre o sagrado e o humano. Existe um espaço entre a sua consciência, o espaço entre o divino, o sagrado, seja ele qual for o sagrado, para uns Deus, para outros Jeová, para outros Alá, Exu, existe um espaço entre o sagrado e o humano que é inviolável, que ninguém pode violar. Você já comprou pediu pelo iFood? E vem ali aquela comida gostosa no iFood, se tiver violado aquele lacre ali, você devolve, não é verdade? Ninguém gosta de pegar nada violado, não pode violar, porque tira a característica, tira a idoneidade daquilo, tira a propriedade daquilo. Se você comprar um pote de sorvete, se ele tiver violado, você vai querer? Então, a consciência humana deve ser inviolável. Ninguém deve violar a sua consciência, mas você e eu também. Não devemos violar a consciência do outro. Porque o espaço entre o sagrado e o humano deve ser inviolável. E é por isso que ninguém pode penetrar, ninguém pode manipular, ninguém pode julgar, ninguém pode ameaçar e colocar outra consciência ali. Eu é que tenho que escolher a minha. E nas relações familiares, sabe, acontece muito isso, às vezes, gerando, inclusive, alienação parental. Pais de religiões diferentes, onde a mãe não pode levar o seu filho para a sua religião, porque o pai impede. Então, você que agora que é PLT e está tendo essa oportunidade, e quem sabe para amanhã ou depois ajudar alguém na sua comunidade, na sua família, de que é necessário, o menor ele não pode decidir por si, não é verdade? Mas está lá no estatuto da criança, no estatuto do idoso,
que deve o quê? Haver o quê? Uma consideração, uma situação de respeito para que o menor tenha a oportunidade de visitar a igreja do pai, o templo ou o local de reunião de culto litúrgico lá da mãe e do pai. E depois, com o tempo, ele vai poder decidir. O que não pode é manipular, o que não pode é forçar, porque isso pode gerar processo, inclusive, tá? Então, é por isso que eu acho fundamental esse curso. E a consciência humana, ela é tão importante que desde os primórdios ela é contemplada, ela é preservada. E bonito é que você e eu estamos parando aqui para refletir sobre isso. Hoje não foi uma aula, hoje foi uma reflexão sobre esse tema, para que você e eu, no local onde nós estivermos, possamos promover uma cultura de paz, uma cultura de respeito ao diferente, de tolerância, porque quando eu não tolero o outro, isso pode gerar dor, tristeza, depressão e até mesmo a morte. Eu estou falando com vocês hoje de um assunto onde, no Oriente Médio, pessoas inocentes estão morrendo, e como a ONU já apontou, 75% dos conflitos entre as nações se dá em virtude de intolerância religiosa. Então, que na sua comunidade, hoje, você como uma PLP, possa promover uma cultura de respeito. Sabe, quando vir alguém que cultua outro Deus que não é o seu, mas que ele tenha um sorriso seu, uma tolerância sua, que não sofra, que você seja uma propagadora de paz e de tolerância. Como mães, como profissionais, como promotoras legais populares inseridas nessa sociedade que é múltipla, que é diversa, com religiões diversas, nós possamos fazer a diferença para o bem, promover a paz, promover o respeito. Muito obrigada, a gente se encontra por aí, tem muitos mais pontos a serem abordados, mas quem sabe de uma outra oportunidade. Hoje foi uma reflexão sobre esse tema tão importante. Até breve.